Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Voltou, né, para mais uma semana de aula. Hoje é a semana que já começa na terça-feira, né? As aulas, porque ontem foi feriado. Vocês sabem que dia foi ontem? Daqui a pouquinho, na próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o dia de ontem, né? Ontem foi dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, né? E daqui a pouquinho, na nossa próxima aula, a Pro vai contar a historinha da independência do Brasil para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse dia, tá bom? E aí, vocês descansaram bastante nesse final de semana prolongado? Brincaram bastante? Que gostoso, né? Estão prontos para mais um dia de aula? Para mais uma semana, né, de aula? Essa semana vai ser mais curta, porque hoje já é terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. E a nossa primeira aula de hoje é sociedade. Então, vocês vão pegar a apostilinha Brincando com Natureza e Sociedade, ó. Nós vamos abrir ela lá na página 115. E na página 115, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso daqui, ó. Vê? Olha que legal! O que será que nós vamos conversar hoje? Nós vamos falar sobre o quê? Isso! Nós vamos falar sobre meios de transportes, né? Nós temos vários meios de transportes, né? Alguns nós já andamos, outros ainda não, né? Nós já tivemos oportunidade de já andar em alguns, outros nós não tivemos. Então, vamos lá? Nós temos três tipos de meios de transportes. O transporte terrestre, que é aquele transporte que anda sobre a terra, né? Sobre a superfície da terra, anda na rua, né? Então, são os carros, os ônibus, as bicicletas, as motos, né? Temos vários meios de transporte terrestre. Depois, nós temos os meios de transportes aéreos. Quais são os meios de transportes aéreos? Os meios de transportes aéreos são os aviões, os helicópteros, os balões, né? Então, esses são alguns meios de transportes aéreos. E nós temos também os meios de transportes aquáticos, né? Que são os barcos, os navios, os submarinos. Temos um monte de meio de transportes aquáticos. Então, ó, ao todo são três tipos de meio de transporte: terrestre, aéreo e aquático. Aquáticos são os meios de transportes que andam sobre as águas, né? E se locomovem aí na água. Os meios de transporte aéreo é aquele que se locomove no ar, né? Voando, ok? Então, vamos para a nossa atividade. Lá da página 115, nós temos aí, ó, meios de transporte. Vocês conseguem aí observar quais são os meios de transporte, faltando uma parte deles? Nós temos aí os três tipos. Nós temos o meio de transporte terrestre, o meio de transporte aéreo e o meio de transporte aquático. Você consegue identificar qual é o primeiro meio de transporte aqui? Qual é? Ele é um meio de transporte terrestre, aquático ou aéreo? Segundo, você consegue identificar? Sim. Que legal, né? Então, já que vocês conseguiram identificar, nós vamos agora completar esse meio de transporte que vocês identificaram. Tá? Então, ó, complete aí o desenho desses meios de transporte, né? Aqui na atividade está falando assim, ó. Quando precisamos nos locomover para locais distantes, utilizamos meios de transporte, né? Nós falamos agora pouco aí na atividade aí no slide anterior sobre os meios de transportes, né? Então, a gente utiliza esse meio de transporte para se locomover, ok? Então, vocês vão completar aqui. Cada meio de transporte está faltando uma parte. E aí, depois, você vai conversar com a mamãe, com o papai um pouquinho
se você conhece esses meios de transporte. Se você já andou, o que você achou, qual desses, se você não andou, qual você tem vontade, né? Essa conversa era para a gente ter na escola, na sala de aula com os nossos amigos. Mas como nós não temos condições de ir para a escola agora, por causa desse bichinho chato do coronavírus, a gente vai conversar com a mamãe e com o papai. Combinado? Então, ó, complete e pinte os desenhos, certo? Não se esqueçam de colocar a data no cantinho aí da atividade, ok? Vamos lá para a página 116. Aí na página 116, nós temos aí também vários meios de transporte. Olha lá, os meios de transporte aquáticos, os meios de transporte aéreos e os meios de transporte terrestres, né? O que a gente vai fazer nessa atividade? Vocês conseguem identificar que tem alguma coisa errada aí, ó, na primeira fileira de meio de transportes, lá no meio de transporte aquáticos? Olha, o aquático nós sabemos que é barco, navio. Opa, peraí. Isso daqui é o meio de transporte aquático? Tem alguma coisa errada aí, hein? Não, esse não é o meio de transporte aquático. Esse é o aéreo, né? Então, nessa atividade aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos circular o meio de transporte que não faz parte do grupo, ok? Tem alguma coisa errada em cada grupo. Nós temos o grupo de meio de transporte aquático, mas tem um transporte aí que não é aquático. Nós temos um grupo de transporte aéreo, mas tem um transporte que não é aéreo aqui. Nós temos aí o grupo de meio de transporte terrestre, mas nós temos um transporte que não é terrestre aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos circular o meio de transporte que não faz parte do grupo, ok? Então, olha lá, no meio de transporte aquático, qual desses daqui não é aquático? O avião, muito bem. No meio de transporte aéreo, tem um aqui, ó, que não faz parte do aéreo, que não se locomove no ar. Qual que tá errado aqui? Isso, a moto, muito bem. E o meio de transporte terrestre? Tem um aqui, ó, que não consegue se locomover na terra, no asfalto, né, no chão. Qual desses é? Isso, muito bem. Esse daqui, o primeiro, né? Então, galerinha, essa foi a nossa aula e as nossas atividades de hoje, né? Atividade de sociedade. Então, façam a atividade com capricho. Não se esqueçam de tirar foto e mandar para a prof, tá bom? Combinado? Muito bem, então. Daqui a pouco eu volto para a nossa aula de contação de história, daqui a pouquinho. E a gente vai falar um pouquinho sobre ontem, o feriado de ontem, dia 7 de setembro. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Façam com capricho.